E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo tudo diretamente do treino do São Paulo, todas as últimas notícias e tudo sobre Cédric Soares. Confirmado, o jogador está no centro de treinamentos da Barra Funda e esteve no jogo ontem contra o Guarani. Muita gente negando, mas a verdade a gente já sabe, o jogador está em processo de negociação com o São Paulo. Antes de mais nada, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ajuda esse jovem São Paulino aí a atingir a meta de 20 mil inscritos. Falta só um pouquinho, se inscreve, deixa essa força. A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, tudo sobre o treino de hoje, sobre o Cédric e também sobre o Majestoso no final de semana. Crédito 3 likes, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Eduardo Afonso, bom dia. Tudo bem, Abel? Como é que você tá? Bom dia a todos os comentaristas, Donk, Breiler, professor Celso Zelt. Essa é uma cena que o fã de esportes não vê há exatamente 1038 dias, Abel. Dia 21 de março de 2022 foi o último treino aberto do São Paulo aqui no CT. Nós até entramos dentro do CT em alguns momentos para apresentações de jogadores, para entrevistas exclusivas, mas atividade com bola rolando, como está mostrando aqui o nosso repórter cinematográfico Gesiel, desde 21 de março de 2022. Nas minhas contas aqui, muito modestas, né? Fazendo uma conta bem bruta, multipliquei 365 por 13, tirei os 56 dias que faltam para o dia 21 de março, dá 1039 dias que a gente não cobre um treino do São Paulo. E é um treino só regenerativo, lá estão jogadores que não atuaram ontem contra o Guarani e alguns daqueles que entraram no decorrer do segundo tempo, os que jogaram menos de 45 minutos. Os titulares estão aqui em outro lado do CT, na academia, fazendo aquele trabalho regenerativo, esperando o treino de amanhã, que vai definir o time para o clássico de domingo, no Majestoso, que acontece no Morumbis. Antes do treino de 2022, a última vez que tinha aberto um treino foi exatamente antes do início da pandemia, no dia 13 de março de 2020, após uma vitória contra a LDU pela Copa Libertadores no Morumbi por 3-0. Eu estive aqui nessas duas vezes, naquela ocasião até fiz uma entrevista exclusiva com o Igor Gomes, ter sido destaque daquela partida. Bem, essa é a preparação do São Paulo, neste clima assim, digamos, diferente dos jornalistas aqui no CT, um São Paulo que só tem um problema para o clássico, Abel. O problema é Luiz Gustavo, que teve uma lesão no pé lá nos Estados Unidos, já ficou fora do jogo de ontem e não vai se recuperar a tempo de estar à disposição no jogo do próximo domingo. O Zubeldia foi muito claro ontem, ele está usando o Campeonato Paulista em meio a uma pré-temporada, não tem como. Foram só 12 dias de pré-temporada nos Estados Unidos, logo depois já começou o Paulistão com aquele empate em Ribeirão Preto com um time alternativo, teve o jogo de ontem contra o Guarani, a vitória por 1-0, e aí na sequência tem Corinthians, depois Portuguesa, enfim, e tudo isso com menos de 30 dias, que é o trabalho, o tempo ideal para o trabalho de uma pré-temporada. Então ontem o Zubeldia falou que deve escalar um time 1 ou 2 jogos e aí poupar esse time um jogo, ou 2 também. Ele vai fazer um trabalho parecido com o do Abel no Palmeiras, porém sem jogos definidos. Pode escalar num jogo um time, depois poupar ele 2, ou pode escalar em 2 seguidos e poupar no terceiro, mas para domingo, pelo tamanho do clássico, por aquilo que significa um jogo entre São Paulo e Corinthians, obviamente o time deve ser muito próximo, muito parecido àquele que jogou ontem no Morumbis, né? O time que começou ontem no estádio do Morumbis, inclusive com o quarteto ofensivo. Caleri, mais à frente, e os 3 que estão atrás dele, Luciano, que fez os 2 únicos gols da temporada, além de Oscar, que fez a sua reestreia no Morumbi. Oscar, para você ter uma ideia, Abel e companheiros, só jogou 8 vezes no Morumbi na sua história. O foi o 8º jogo dele na história no Morumbi, e só o 2º jogo de Paulistão. Ele tinha jogado em 2009 contra o Mirassol e voltou a jogar Paulistão contra o Guarani ontem. Então a tendência é um time muito parecido. Vou dar uma última informação antes de deixar vocês com essas imagens que são quase inéditas, exclusivas e que não acontecem sempre. O Cédric Soares, que é um jogador português, estava defendendo o Arsenal, passou por várias grandes equipes, é um jogador que foi de ponta no futebol da Europa, lateral direito, tem 33 anos, ele está usando as dependências do CT da Barra Funda para se manter em forma. O staff dele pediu à diretoria do São Paulo essa possibilidade, ele está no Brasil, então ele está trabalhando aqui no CT. Nós não temos nem autorização para mostrar a imagem dele, porque ele não é jogador do clube.
Quando surgiu essa informação ontem, ele até no Morumbi acompanhando o jogo, já se especulou muito que ele estaria negociando com o São Paulo para ser o lateral direito que falta, substituir outro experiente que deixou o clube, que é o Rafinha. A informação que a gente apurou aqui, que a gente recebeu aqui, é que não existe nenhuma negociação, ele realmente está utilizando o CT apenas para manter a forma. Isso não é tão comum hoje, mas você vai lembrar, Bel, você que frequentou tanto aqui como repórter, que lá nos anos 2000, um pouco antes, o CT era uma referência, vários e vários jogadores até que não são brasileiros vinham ao Brasil e utilizavam o CT para fazer a sua recuperação. Como o CT foi modernizado, então o Cedric Soares pediu e está aqui trabalhando à parte, apenas um recondicionamento físico, Abel. Sim, eu lembro do Ricardo Oliveira, não sei se estava no Milan na época ou estava no futebol espanhol. Adriano também. Adriano Imperador, o próprio Kaká, que foi criado no São Paulo, mas antes de voltar, vários jogadores faziam a recuperação usando o CT do São Paulo. Edu, no início do programa, quando a gente falava sobre a vitória diante do Guarani, né, de ontem, vimos também ali alguns trechos da fala do Zubeldia, e você que acompanha o dia a dia, que está sempre nos jogos, nos treinos do São Paulo, uma boa impressão deixada pelo quarteto, não é? A impressão que a gente teve, e que o Zubeldia deixou claro, que ele ficou satisfeito com o que viu, e também com o Oscar, que ele falou que era uma necessidade do São Paulo, né, Edu? Um jogador com as características do Oscar. É isso, Abel, eu não vou nem ficar na frente da câmera para a gente acompanhar esse treinamento, que é uma coisa que não acontece sempre, mas é isso, ele gostou muito do quarteto, falou do quarteto, claro que esse quarteto na verdade é um quinteto, porque o Ferreirinha está nessa briga, ontem entrou no segundo tempo. Se a gente levar em conta, Abel, os 4 jogos que o São Paulo fez na temporada, a gente tem que desconsiderar 2. O do Cruzeiro, ele misturou titulares e reservas no primeiro e no segundo tempo. Ele não definiu assim um time titular para o primeiro tempo e um time reserva para o segundo, como, por exemplo, fez o Cruzeiro lá na pré-temporada. Ele fez uma misturada. Aí, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, era um time muito alternativo. Só tinha 9 atletas que vieram dos Estados Unidos, tinha os garotos que vão disputar a final da Copa São Paulo, então também não dá para levar muito em conta. Vamos levar em conta os 2 jogos em que ele tinha, assim, digamos, uma base somente titular à disposição. Contra o Flamengo eram só 18 atletas, então ele escalou de cara o Ferreirinha e deixou o Luciano no banco. O Luciano entra e faz o gol de empate, né? E o Ferreirinha começou como titular. E vamos levar em conta o jogo de ontem, que estava todo mundo à disposição. Aí foi o contrário. O Luciano começou e o Ferreirinha entrou no decorrer da partida e o Luciano marcou também logo aos 2 minutos o primeiro gol no Morumbi na temporada. Então, digamos, é um quarteto que na verdade é um quinteto em que 2 jogadores aparentemente brigam por uma posição, Luciano e Ferreirinha, mas digamos também que neste início a gente vai poder ver esse quarteto sendo desmanchado, principalmente para preservar fisicamente alguns atletas em determinados jogos da temporada. E aí você vai ter o André Silva, o Eric, o menino William Gomes, o Rian Francisco, que ele disse ontem que vai ter uma semana mais ou menos de férias após a Copa São Paulo e já vai ser integrado ao profissional. Então aí vamos ter outras opções do técnico ofensivamente para poder trabalhar esse setor ofensivo. E ele destacou também, Abel, eu acho muito importante, que a dupla Pablo Maia e Alisson dá muita proteção a esse quarteto ofensivo. Vamos lembrar que ele só trabalhou num jogo oficial com essa dupla, ontem foi o segundo, foi na estreia dele no ano passado contra o Barcelona, 2-0 para o São Paulo lá em Guayaquil. Logo na sequência o Pablo Maia se machuca e só volta neste ano. E um pouco depois se machuca o Alisson. Ele passou boa parte do ano passado sem os 2 principais volantes. Agora é uma tendência que os 2 voltem a ser titulares. Ontem já foram, contra o Corinthians deverão ser. Depois vão descansar um pouco. E ele tem o Bobadilha, o Marcos Antônio e outros jogadores para colocar. O menino Hugo deve subir da base, enfim. É um São Paulo que, como quase todos os clubes brasileiros, está fazendo pré-temporada com bola rolando, Abel. A gente viu, enquanto você falava, imagens do Ferreirinha, de outros jogadores. Quem apareceu muito foi o Milton Cruz. Eu estava me lembrando a gente brincava falando do eterno Roberto Dinamite, o eterno Paulo Baier. É o eterno Milton Cruz aí no tricolor, né? Quantos anos já de Milton Cruz? E a função dele é um auxiliar fixo ainda no São Paulo? É isso mesmo, Abel. Ele é um auxiliar fixo. Vamos lembrar que o Zubeldia, quando chega com 2 auxiliares, o Maxi Cubeiras, foi até o técnico em Ribeirão Preto, e o Greco, se não me engano, que também dirigiu a equipe quando os 2 estavam suspensos, o Cubeiras e o próprio Zubeldia, mas o Milton Cruz faz parte de uma comissão técnica
permanente. Ele chegou a ficar fora do São Paulo há alguns anos e retornou agora na gestão do Júlio Casares no começo de 2024. Eu não consigo te precisar exatamente quantos anos, mas eu era garotinho quando ele já trabalhava aqui, viu, Abel? E já tô com mais de 50. É um bom profissional, um apaixonado pelo trabalho, pelo São Paulo Futebol Clube. Boa gente também, o Milton Cruz, figuraça. Mande um abraço para ele, de minha parte. Obrigado pela participação, Edu, bom trabalho por aí. Boa, Abel, boa sequência aí. Eu tô feliz porque isso é uma coisa que era tão comum pra gente e hoje é tão difícil acontecer um treino aberto. Por mais que seja apenas um treino regenerativo, é um primeiro passo, não digo para voltar ao que era antes da pandemia, mas para voltar pelo menos próximo e trazer o fã de esporte um pouquinho para essa aproximação, esse bastidor que acontece num treinamento. São muitas as questões de como funciona, como não funciona, e agora a gente vai poder, se der tudo certo, acompanhar pelo menos um pouquinho semanalmente aqui no CT. Então, só para fechar, bem destacado por você, a mídia, a imprensa podia cobrir, né? Você lembra quem era o técnico lá de 2022, que a última vez que teve um treino aberto? E o Zubeldia, a comissão técnica, quem dirige o São Paulo, já disse que de vez em quando, então, teremos treinos abertos do Tricolor daqui para frente? Então, os dois últimos treinos abertos, em 2020 era o Fernando Diniz e em 2022 era o Rogério Ceni, tá? Os dois últimos treinos. O Rogério nunca gostou muito de imprensa no treino, então ele abria 15, 20 minutos, o Diniz era um pouquinho mais tranquilo nisso, deixava em determinados treinos, tirando aquele apronto final, né? Ter um bem antigo, mas aí ele pedia pra gente sair, mas ele normalmente deixava aí 3, 4 vezes por semana acompanhar o treino. E tu perguntou a última pergunta sobre a comissão técnica, Não, desculpa, se daqui Abel, para frente está dentro da agenda do programa, de vez em quando, treinos abertos? Eu tô sentindo, Abel, que hoje é mais ou menos um teste. Se rolar tudo bem, talvez esses treinos regenerativos, esses treinos sem trabalhos técnicos, esses treinos, digamos, mais de recuperação em determinado momento da semana, passem a ser, assim, mais frequentes. Não sabemos. Dizem aqui as más línguas que vai depender do comportamento da imprensa aqui. Então vou procurar não burlar nenhuma regra para não atrapalhar isso, viu? Fica bonzinho, Edu. Obrigado, Eduardo Afonso, ao vivo lá do CT do São Paulo. É algo raro, né? No futebol mundial, no futebol brasileiro, treino aberto, né? Cada vez mais raro. O olhinho do Edu até brilhou, né? O repórter fica contente quando tem essa condição. Claro, você tem um acesso melhor à informação, né? Você perguntou da última vitória do Corinthians, 29 de janeiro de 23, no Morumbi, 2 gols do Adson, 1 do Luciano para o São Paulo. Foi 2-1. Ou seja, em termos de campeonato paulista, o Corinthians não está devendo nada, porque ganhou de 23, o de 24 foi em Itaquera, onde o Corinthians perdeu. O problema é nas outras competições, né? Teve jogo de Brasileiro, teve jogo de Copa do Brasil, e esses o Corinthians não ganhou no Morumbi. Pelo menos em São Paulo, talvez seja o clássico nos últimos anos em que o fator casa... Sem dúvida. Ele predomina, né? Sem Salvo uma ou outra exceção. Sem difícil... dúvida nenhuma. Repito, nos últimos anos, é difícil o Corinthians ganhar do São Paulo no Morumbi, e do outro lado foi só uma. E mexe na história que o Corinthians, que o São Paulo conseguiu ganhar em Itaquera. E mexe muito no jeito dos dois jogarem, né? O São Paulo em Itaquera fica acuado, o Corinthians no Morumbi também não vai, e ao contrário, quem joga em casa vai sempre para cima, sempre propõe o jogo. Imagino que dessa vez não seja diferente. O São Paulo deve propor o jogo. Eu me lembro de uma final de Paulistão histórica no Morumbi, em que o Corinthians é campeão, Sócrates faz um gol no final, um dia de muita chuva, ele só comemora assim, só levanta o braço, todo mundo correndo. Lembra dessa? Foto histórica, inclusive, da placar. É uma foto histórica. Solito pegou muito nesse jogo, estava no lugar... não, ele era o titular, né? 83 é que o Solito joga a primeira no lugar do Leão. Não, isso é 83. Está querendo entrar muito detalhe, professor. Aí você está saindo fumaça da sua cabeça, professor. Porque você pegar o Corinthians tem mais vitórias que o São Paulo no Morumbi. Mas nessa época o Morumbi era um campo praticamente neutro. Os clássicos todos eram no Morumbi. O Morumbi era o Maracanã de São Paulo, era o Mineirão. Não tinha essa questão. Até porque o Corinthians não tinha campo para jogar. Hoje é muito mais casa do São Paulo Hoje é a mesmo. casa de cada um. Libertadores muito antes, então estava meio relaxado. Não estava? Sim. E também decepcionado, porque acabou saindo na Libertadores, pro Botafogo, saiu na Copa do Brasil pro Galo. Então, aqui na reta final pro São Paulo, o São Paulo estava meio já sonhando com as férias. E o Corinthians estava preocupado. Mas até por isso é um São Paulo começando do 0. Ou do 1. Vamos colocar o jogo 1, o jogo de ontem. A amostragem do Corinthians é mais consistente.
pro momento... Então fala logo, solta a voz. Fala que o Corinthians é favorito. Eu vou soltar minha você. voz. Favorito é o Corinthians. É? Sim. Tem duas perguntas ali que passaram no nosso GC. Uma delas está agora, né? Que quem vai com mais moral e outro se o Corinthians está mais pronto. Nessas eu não mureto. Para mim, nos dois casos é o Corinthians. Mais embalado o Corinthians? O Corinthians está mais embalado. Acho que o Corinthians está mais pronto porque é o mesmo time do ano passado. São Paulo, querendo ou não, por mais que seja um jogador que a gente já viu ontem como tecnicamente é brilhante, mas ainda está conhecendo como é jogar com o Oscar. Então tem coisas que o São Paulo ainda está vivenciando que o Corinthians já está pronto. Só que, assim, acho que isso não é o único fator que determina. E a gente acabou de ver como esse clássico, o fator casa é muito determinante nos últimos anos. E isso, para mim, acaba nivelando. Eu até falei ontem e repito. Se fosse na Neoquímica Arena, para mim, o Corinthians seria favorito. Sendo no Morumbi... Juntavam os dois fatores a favor do... Exatamente. Nesse cenário... Imaginar a cara do jogo? Alguém mais com a bola... Alguém mais apostando em velocidade, em contra-ataque? Eu imagino o São Paulo tomando a iniciativa no começo, mas eu acho que não vai ser um jogo assim Isso, de... né? Os dois jogam, controlar né? a posse de bola. Eu acho que vai ter nuances ali dentro Equilíbrio, do jogo. né? Acho bem equilibrado nesse sentido também. Então, por isso eu fico na mureta ainda. E a sequência de vitórias do Corinthians está bastante ameaçada, porque pega um rival, é um time grande, um time com muito potencial técnico, jogando com torcida única na sua casa. O Corinthians, por mais que a entrega até aqui seja ótima, o torcedor que no ano passado começou o ano tomando 5 derrotas no Paulistão, agora comemora 3 vitórias consecutivas, 10 seguidas contando o ano passado, mas pensando em bola também, nossa, o que o Corinthians jogou até agora nesse ano, também não foi tudo isso, foi um time legal, sólido, mantendo a ideia, mas por ser começo de temporada, não encantou, assim como o São Paulo não encantou. Então eu vejo que, por ser um jogo grande... São Paulo mal chegou. Primeiro... E até nos jogos lá nos Estados Unidos, o São Paulo não tinha jogado como time titular. Dois São Paulo, né? O São Paulo com a cabeça num lugar, com o corpo em outro. Bem mesclado, Loucura, mas por ser jogo grande, aí envolve uma mobilização diferente, envolve caras como Lucas, como Oscar, como Luciano, que tem estrela nesse tipo de jogo, muito mobilizados. É um jogo de alto risco para o Corinthians perder essa sequência positiva e seria natural também. Não... Com outras palavras, o Breler afirmou que... O São Paulo é favorito. Você teve a mesma interpretação que eu, então eu não estou louco. Não, mas o ponto é, porque a gente não pode dourar a pílula do Corinthians também. O Corinthians foi muito bem, terminou como um dos times grandes que melhor jogavam futebol no ano passado, mas analisando a temporada, o São Paulo fez uma temporada melhor que a do Corinthians. Sim, claro. O São Paulo teve uma... E com o Zubeldia, principalmente, o que apresentou ali foi mais consistente do que o Corinthians teve. O Corinthians oscilou demais na temporada. Até mesmo o Ramon Dias, até achar o time, até pegar esse fio e essa sequência, demorou também, oscilou muito mais que o Zubeldia do São Paulo. Então, é o que o São Paulo do Zubeldia, na verdade. Mas eu vejo o São Paulo... Hoje, com o reforço do Oscar, numa rotação melhor, com um time capaz de quebrar a sequência de vitórias do Corinthians. Não que o Corinthians vá fazer O Corinthians ainda não tem o Garro, o Corinthians Nem vai ter. Mas tem o Coronado em boa fase. Não, o Coronado, começando ótimo bem, jogador, pelo menos. Yuri Alberto com estrela, o Memphis ainda não está na condição física ideal, mas é um jogador muito capaz tecnicamente. Mas eu vejo a tendência, jogo muito equilibrado e o São Paulo tentando exercer o fator casa, mando de campo, torcida única, isso daí pode fazer uma diferença, embora o senhor não goste, embora o senhor fale que não tem nada a ver. Exagero, às vezes. Mas nesse Mas eu acredito. E num clássico equilibrado, em que os dois times têm perspectivas muito positivas e até momentos parecidos, né? Se a gente pegar o torcedor do Corinthians, muito empolgado com o sistema ofensivo, como o Yuri Alberto tem dado uma resposta, até os jogadores como opção, Thales Magno, entra bem. Mas no São Paulo a mesma coisa. Além do quarteto, Ferreirinha deu uma boa resposta nesse começo de temporada. Tem André Silva como uma reposição ao Caleri se ele não tiver num grande dia. Então é um time também com muito repertório e com condições técnicas, não só de fazer um jogo de igual para igual com o Corinthians, mas de vencer jogando em casa. Tenho certeza que você pensa igual a mim. Um jogo de muitos gols. Se alguém ganhar, vai ser 4-3, 3-2. Tomara. Não, olha lá, não, ele não pensa. E assim como o senhor, seu Breler, como é que aponta lá no quadradinho? Assim como o senhor, seu Breler,
O Ramon Dias também acha que o São Paulo pode ameaçar essa sequência do Corinthians, tanto que ele poupou para o Clássico. Ele foi poupando Memphis, outros jogadores, tudo numa toada, pensando nesse Clássico. E isso aí pode pesar contra o São Paulo, porque o São Paulo até precisava colocar o time titular em campo, né, para dar ali algum entrosamento, para dar uma cancha, e colocou justamente num jogo que antecede um Clássico. Para o planejamento, eu vejo que o Zubeldia fez certo, porque o planejamento da temporada tem de ocorrer independentemente dos clássicos no caminho nesse estágio da temporada. É lógico que numa fase de mata-mata é diferente, mas agora ele tem de privilegiar entrosamento, privilegiar a condição física dos atletas. Então pode ser que o São Paulo... Não pode ser, o São Paulo não vai chegar voando porque não conseguiu poupar nesse começo de temporada. Isso pode ser também ajudar o Corinthians a tirar um pouco desse fator casa e equilibrar a balança por ter poupado no meio de semana. Confrontos interessantes de meio campo, eu acho. Porque os dois times com jogadores técnicos no meio campo. Quem que deve ser no Corinthians? Coronado, Carrillo, Bidon? Não, o Bidon está na seleção. O Bidon está na seleção. Martínez com uma função mais interessante ali, que se tentou um Martínez mais avançado. Eu acho que vai ser um duelo de fluidez. O clássico dos meus sonhos seria o São Paulo fluindo o jogo como ontem e o Corinthians fluindo como vem fluindo desde o fim do Brasileiro. Seria muito legal ver um clássico lá e cá. Tomara. Alex Santana tem possibilidades também, né? Tem jogado bem, tem entregado. E eu estou curioso também para ver como é que essas equipes vão explorar bastante o lado do campo, né? Porque a gente está falando muito de jogadores que atuam na faixa central, dessa fluidez, com Oscar, com Lucas, com Coronado, com Carrilho. Mas talvez tenha espaço ali no corredor para você explorar. A gente está falando de um Enzo Dias de bom começo de temporada, o Mateuzinho em grande forma. Se jogar o Ferreirinha. Começo, então, ou durante também, o jogo. que a gente está muito olhando ali para o centro do campo, que é onde vai estar, acho que é a principal concentração técnica das Até equipes. O Bidu, que nesse também, sentido é sempre fechou muito a temporada presente. muito bem. O Oscar caindo muito pelo lado esquerdo. O Lucas se movimenta muito para os dois lados, para o lado direito. Não podem explorar também esses lados? Até porque o meio vai estar bem congestionado ali com tanta gente boa. Acho até que devem explorar, né? Os técnicos devem estar ligados com essa possibilidade. Mas eu vejo o São Paulo, nesse momento, com mais possibilidades, num cenário em que saia na frente, no Morumbi, e precise se defender com mais alternativas para defender melhor nas laterais. Então, o Zubeldia testou, e até para mim uma experiência bastante válida, Ferrarese pelo lado direito. Respondeu bem, é uma alternativa interessante ao Igor Vinícius, que é um lateral mais de apoio. No lado esquerdo, Enzo Dias, a gente acabou de ressaltar, né, como ele tem sido uma grata surpresa nesse começo de temporada, por ser um lateral equilibrado, que ataca bem, mas não deixa muito espaço por ali, mas se precisar, até pelo desgaste, tem o Moreira, que deu super certo ali jogando improvisado pelo lado esquerdo, também deu conta do recado. No lado do Corinthians, ainda tem algumas dúvidas. Por exemplo, o Hugo é um lateral mais defensivo, mas sempre que jogou teve mais dificuldade. O Palácios está voltando agora, fez o primeiro jogo no meio de semana. Do lado direito, o Léo Maná, embora seja mais defensivo, eu não sei que segura a bronca ainda mais num clássico. Então, o São Paulo tem um pouco mais de opção nesse momento, até porque o Corinthians é uma posição que o Corinthians pode até pensar em reforço, né? De qualificar mais o elenco. Tem que pensar. Abriu mão do Fagner. Então ali está. O São Paulo tem mais possibilidades pelos lados. Que curioso, né? Só lembrando, desculpa interromper, professor, só lembrando que enquanto falamos, temos imagens ao vivo do treino do Tricolor lá no CT da Barra Funda. Continue, professor. O Ferreirinha ali, ó. Eu ia falar, faz 10 dias que o São Paulo mal tinha lateral para pôr em campo. E agora ele tem mais opções pelas laterais que o Corinthians. E não citei o Patrick ainda pelo lado esquerdo, né? Boa, muitas opções. A expectativa de um bom jogo. Às vezes a gente fica pensando, vai ser um jogaço. E o jogo é ruim, é fraco, é travado. Tomara que não, para quem gosta de futebol, que seja um bom jogo. Com muitos gols. Esse eu tô com você, eu tenho essa perspectiva. Acho que vai ser um jogo aberto. Até porque, como lembrou o Breler, a essa altura não muda o preço do dólar, né? Eles têm a condição de proporcionar um espetáculo melhor do que num mata-mata, do que numa condição de um clássico. Muda o preço do dólar, mas se você leva uma pancada no clássico,
Já começa E você Porque, ganha assim, também o Carpini que o diga. E- Como aquela vitória foi legal para ele. E há pontos defensivos de você ver. O São Paulo está tentando essa dinâmica. Até contra o Guarani foi mais tranquilo pela diferença de adversário, mas o São Paulo, se jogar com os 4 mesmo, em algum momento vai ter dificuldade com a recomposição. E o Corinthians está muito bem, venceu os 3 jogos com merecimento, sem tanto encanto, principalmente no último jogo, mas tomou gol nos 3 jogos. E teve momentos em que ele perdeu um pouquinho do controle do jogo, não a ponto de, olha, deu sorte, nada em relação a isso, mas se você pega o início contra o Bragantino foi muito complicado. Você teve um começo do segundo tempo contra o Velo Clube também, em que o Corinthians não estava no seu melhor momento. Contra o Água Santa também sofre o gol, em alguns momentos teve um pouquinho de dificuldade, então, o que é natural, não estou questionando aqui o sistema defensivo do Corinthians, falar que é preocupante, é natural do começo da temporada, então só estou justificando o motivo de eu achar que vai ser um jogo aberto, com espaço para os dois lados, pelo esse início de temporada e pelo que tem acontecido nos jogos. E é um recorte muito pequeno ainda, a temporada mal começou, estamos ainda numa fase até de pré-temporada, mas até aqui, o melhor jogador de cada time tem status de reserva. O Ferreirinha, até aqui, para mim, é o que apresentou mais no São Paulo, fazendo a ressalva ao grande jogo do Oscar ontem, mas o Ferreirinha nos jogos, principalmente nos Estados Unidos, foi muito protagonista do time. E o Thales Magno do Corinthians. Thales Magno decisivo, 2 gols já, participando com assistências, mas são opções e ótimas opções. E pode ser até que algum dos técnicos, ou o Ramon Dias, ou o Zubeldia, resolva aproveitar um deles como titular, até para ter um elemento surpresa, para causar, até nesse estágio de temporada que não dá para saber a condição real física, se os treinadores já vão arriscar, por exemplo, o Memphis como titular. O Ramon Dias pode resolver segurar e aí tem um espaço para usar o Thales Magno e aproveitar esse bom momento dele, ou do Ferreirinha no São Paulo, que também vive uma grande fase. Diga. Contra o São Paulo, a única partida, talvez, do Memphis em que a gente possa fazer ressalva, né? Foi bem no comecinho, ele jogou mal aqui. Ele entrou, foi numa fria, né? Foi em Brasília, jogo em Brasília, botaram né? o cara ali numa condição. Gente, com todo respeito, né, mas falar que não tem nada entre o Cedric Soares e o São Paulo é taxar o torcedor são paulino de burro. É taxar o torcedor são paulino de idiota. Assim, por mais que o centro de treinamento do São Paulo seja um centro de treinamento bacana, não é mais o centro referência que já foi no passado. Então, basicamente, está acontecendo com o Cedric a mesma coisa que aconteceu com o Alexandre Pato. Se recuperou para assinar contrato, né? Todo mundo fala, não, o Pato só tá se recuperando, não sei o quê. Não estou dizendo que o Soares, o Cedric Soares, tem o mesmo nível que o Pato. O Pato já estava bem em final de carreira, a gente não sabe como o Cedric tá vindo. Não é possível, e aqui eu volto a repetir, a mesma coisa que eu falei do Enzo Dias. Você lembra quando o Enzo Dias tava fechando com o São Paulo? Metade não, 80% da imprensa metendo o pau no cara, falando que era ruim, reserva do River Plate, um grosso, isso, um aquilo. E a gente tá vendo o nível do Enzo Dias, um lateral muito acima da média, e ninguém tá sentindo falta do Wellington. E assim, eu me recuso a acreditar que um cara que, por mais que tenha 32, 33 anos, consiga ser pior que o Igor Vinícius. Sinceramente. Porque pra ser pior que o Igor Vinícius, o Moreira pra mim não é pior que o Igor Vinícius. Eu sinceramente não entendo porque o Zubeldia não coloca o Moreira pra jogar na lateral direito. Pra mim o Moreira, ele é melhor que o Igor Vinícius. Então assim, eu me recuso a acreditar que um jogador desse que viveu na Europa, por mais que esteja velho, seja pior que o Igor Vinícius. O Igor Vinícius, mais de 200 jogos pelo São Paulo. O Igor Vinícius. Então, obviamente, as notícias que circulam nos blogs e páginas do São Paulo é que o jogador está assim em processo de negociação com o São Paulo, está aprimorando a forma física, vai ser avaliado pelo Zubeldia para, tendo o aval do Zubeldia, haver a negociação, mas as primeiras tratativas já estão encaminhadas e o jogador, ao que tudo indica, segundo informações, pode ser anunciado pelo São Paulo nas próximas semanas. Não é algo para fechar agora, é algo para esperar o jogador se recuperar, ter uma forma física interessante para aí sim darem, o Zubeldia aprovando, darem início aí
a fechar o contrato, mas já está em processo de negociação, as tratativas já estão iniciadas, vamos dizer assim. Sobre o clássico do final de semana, comenta aí, o que você acha? Quem que é o favorito para o jogo? Eu acho que o São Paulo jogando em casa, e principalmente, eu assisti alguns jogos do Corinthians, e o Corinthians ele dá mais sorte do que juízo, viu? O Corinthians ele tem mais sorte do que juízo. O Corinthians vem vencendo uns jogos aí, mas são jogos muito, muito da sorte, assim. Sabe? Isso dificilmente acontece com o São Paulo jogar mal e vencer os jogos. Isso é uma coisa que não acontece. Às vezes o São Paulo joga bem e perde. Mas não acontece dificilmente. O São Paulo joga mal e ganha os jogos. O Corinthians, cara, ele não vem jogando esse futebol mais há 10 vitórias seguidas. O Corinthians não vem jogando tudo isso. Principalmente agora os jogos do Paulistão que eu assisti. Não vem jogando um futebol de primeira linha. Com o jogo contra o Red Bull mesmo. O Red Bull teve chance de vencer. Muita chance de vencer o jogo. Os caras não queriam fazer gol. E num lance lá, o zagueirão entregou a bola pro cara fazer o gol do Corinthians. E no outro o zagueirão ficou dando condição lá. 5 metros. Dando condição pro atacante do Corinthians. Então, o Corinthians está tendo mais sorte que o juiz. Lógico que tem essas qualidades, principalmente o Garro. É um jogador muito, mas muito acima da média. Que o Fernando Garro joga é sacanagem. Sinceramente, é um jogador assim que... escolhe um jogador do Campeonato Brasileiro para trazer para São Paulo. O Garro. Ele é um jogador muito, muito acima da média. O Memphis tem seus relances. O Yuri Alberto é o Yuri Alberto. Mas esse jogo, para mim, o São Paulo é favorito por jogar em casa. O Corinthians ele sente a pressão no Morumbi e isso não é novidade. Assim como o São Paulo também já sentiu muita pressão lá na Neoquímica Arena. Porém, eu não acho que a escalação com esse quarteto, Lucas, Luciano, Oscar e Calleri, seja a escalação ideal, porque o São Paulo vai perder no meio de campo. Vai ter um jogador a menos para voltar, 2 jogadores a menos, né? Assim, o Oscar ele não recompõe o que deveria recompor e o Lucas até recompõe, mas não recompõe todas. Então é complicado, eu não acho que eu temo até, sinceramente, o Zubeldia voltar com o esquema do ano passado, com o Luciano por dentro, Lucas e Ferreirinha, e deixar o Oscar no banco. Eu acho que o Zubeldia pode fazer isso. O São Paulo, teoricamente, fica mais seguro, porque o Lucas e o Ferreirinha vão descer para ajudar, mas o São Paulo perde muito em criação sem o Oscar. A gente sabe que o Luciano atuando ali por dentro é uma coisa medonha, ridículo. Mas ele atuando de segundo atacante é excelente. A grande questão é que para ele atuar de segundo atacante, o Oscar e o Lucas têm que voltar e fazer uma recomposição. Cara, é algo muito complicado esse sistema de marcação do São Paulo agora, no início da temporada, porque os caras estão fora de ritmo de jogo. Os caras não conseguem voltar. Ontem, claramente, ainda já no primeiro tempo, o Oscar não estava voltando o que tinha para voltar. O próprio Lucas não estava recompondo o que tinha para recompor. O Enzo Dias estava ficando no 2 contra 1 toda hora, um buraco do lado esquerdo da defesa do São Paulo. Então, é complicado, não é algo fácil. Eu acho que se o Zubeldia pensar em colocar os 4, o São Paulo vai ter que marcar em linha média baixa, né? Fechar os espaços, descer, marcar ali em linha média baixa, deixar os zagueiros com a bola para fazer essa bola vir e quando essa bola voltar, o São Paulo ir saindo. A grande questão é que na hora de sair, tem que fazer rifar essa bola. Não é fácil e tem que ganhar a segunda bola também, né? Então, cara, é extremamente complicado. Não é algo fácil montar o São Paulo agora, com o nível físico que os jogadores estão pro jogo de domingo. Mas o Zubeldia vai ter que tomar essa decisão. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.